havia ajudador algum, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, rica e poderosamente, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado por ter trabalhado no coração do meu pastor Joel, do meu pastor Antônio, por me dar, Senhor, essa oportunidade de poder falar um pouco mais da tua palavra, Senhor. Senhor, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque tudo será dito aqui somente para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Que eu me diminua cada vez mais, Senhor, para que o seu evangelho cresça, Senhor. Preciso da tua ajuda, Senhor. Sou único e exclusivamente dependente de ti. É a oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Com que coração, irmão? De que maneira você tem vindo para adorar o Senhor? De que maneira você adentra dentro do templo do Senhor? De que maneira está o seu coração ao abrir a sua boca para louvar, para cantar hinos de louvores ao Senhor, para dar glória a Deus, um aleluia, desejar a paz do Senhor ao irmão? De que maneira você tem feito isso quando você adentra no templo do Senhor, nesse ajuntamento que é a igreja daquele que morreu por nós na cruz? De que maneira? De que maneira? Porque, irmãos, se for de qualquer maneira, é melhor você começar a se autoexaminar. Comece a examinar a si mesmo e faz um questionamento. Senhor, é dessa maneira que eu tenho que te seguir? É dessa maneira que eu tenho que te servir? Irmãos, para servir a Deus, nós precisamos ser prudentes em algumas características. Não podemos de maneira nenhuma servir a Deus de qualquer jeito. Exemplo disso foi Deus, que nos deu o seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nos tratou com muito carinho, com muito amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então não devemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Começa a se autoexaminar e começa a se questionar de que maneira você tem adentrado no templo do Senhor, no lugar santo do santo. Porque o Senhor Deus, Ele está à procura de servos que possam ser. E eu gostaria que a igreja de Cristo, a amada igreja de Cristo, atentasse para alguns pontos que eu coloquei, pesquisando a Bíblia, fazendo um pequeno estudo. Deus procura servos que possam ser intercessores, trabalhadores, fiéis, filhos, adoradores e servos. E essa palavra servo, obrigado.
torna um pouco pesada para nós. Porque se for fazer uma pesquisa hoje, na igreja do século XXI, se você prefere servir ou ser servido, muitos de nós gostaríamos de ser servidos. Muitos de nós gostaríamos de ser servidos. Mas Deus, Ele está à procura de servos que possam ser intercessores. E eu iniciei em Isaías 59:16, porque Deus, Ele estava à procura de um intercessor. Mas não é um intercessor de qualquer jeito. Não é um servo de qualquer jeito. Por isso que eu fiz essa colocação aqui. De que maneira nós estamos na caminhada com Cristo? De que maneira nós estamos servindo a Deus? Com que coração nós estamos servindo a Deus? E o Senhor Deus, Ele está à procura de intercessores. E Isaías 19:16, o Senhor havia procurado um intercessor em Israel. E lá Ele não encontrou um que pudesse estar intercedendo por Jerusalém. Nenhum. O Senhor, Ele estava à procura de um intercessor que fosse qualificado. Não poderia ser um intercessor, um servo do Senhor de qualquer jeito. Porque Israel, naquele período, estava passando por uma transformação. E esse homem que Deus estava procurando, para que o Senhor não pudesse se irar contra Jerusalém, Ele buscou ali esse intercessor, um rei, um homem que pudesse dar direção e fortalecer o povo na batalha de fé. Ele procurava ali um ajudador, um intercessor. E ele se entristeceu porque ali não havia um intercessor. Igreja de Cristo, será que nós estamos realmente intercedendo uns pelos outros? Será que realmente nós estamos se importando com a alegria, com a dor, com a tristeza daquele nosso irmão, ou dessa nossa família, ou desse povo de Deus? Será que Deus ainda consegue encontrar em nós um verdadeiro intercessor? Começa a fazer essa pergunta para você mesmo. Deus, Ele estava à procura de um intercessor qualificado, que pudesse ali salvar a ira de Deus contra Jerusalém. Mas Deus está à procura. Deus, Ele está à procura de servo. E ser servo hoje na igreja do século XXI precisa ter algumas características. Ser servo é escravo. É aquele que se anula de si mesmo para servir o seu Senhor. E nós só temos um que podemos seguir o exemplo. Ou sigamos o exemplo de um único, Cristo Jesus, o qual sofreu 3 grandes humilhações para que essa igreja hoje pudesse estar buscando nele um exemplo de servo
sofreu a humilhação da encarnação, a crucificação, e a igreja de hoje deixou o seu nome, a sua reputação na responsabilidade humana, na responsabilidade desse ajuntamento hoje aqui no templo. Por isso que precisamos zelar pelo nome e pela reputação de Cristo Jesus. Temos que nos moldar ao caráter de Cristo, ter as atitudes de Cristo. Deus, Ele está à procura de servos que possam ser intercessores. E a igreja hoje subiu, nós hoje subimos um pouco mais no conceito de Cristo, porque o Evangelho de João tem uma frase que ele nos chama de vermezinho. Depois passamos à condição de servos, depois de amigo, e hoje somos considerados filhos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos encontrar, não precisamos deixar Deus procurar, nós precisamos ter um encontro com Deus verdadeiramente, e Ele achar em nós intercessor, Ele achar em nós trabalhadores. Os irmãos vão para o Novo Testamento, em Lucas 10, versículo 2, por gentileza. Os batistas têm uma tradição da gente lermos muita Bíblia, então eu vou comer Bíblia hoje. Não é, pastor João? Não é, pastor João? Amém? Amém. Ele não achou, então posso esperar um pouquinho. Hoje nós temos só 2 horas e 40, 3, 4 horas para disponibilizar para o Senhor. Porque o dia tem 24 horas. Nós temos que tirar 2 horas e 40 dos 10%. Então, se nós vemos hoje aqui, podemos ficar 3 horas, amém? Amém. Pastor, acho que dá. Amém, querido? Amém. Não é para estar me ouvindo, não. É para devolver para Cristo aquilo que Ele fez por nós. Foram 3 anos de ministério. 3 anos de ministério daquele que nos ensinou a se modelar por Ele. A trabalhar por Ele. Lucas 10, versículo 2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande o quê? Irmão, vou meter a mão no arado.